Fala galera, aqui quem vos fala é o Felipe Gamer do canal Conexão Nerd. Primeiramente, como que vocês estão por aí? Por aqui eu tô bom demais. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. E hoje vamos dar sequência nessa série que é Resident Evil 4. Resident Evil 4 foi lançado em 2005. Ele segue o agente especial do governo dos Estados Unidos, Leon Scott Kennedy, que é enviado em uma missão para resgatar Ashley Graham, filha do presidente americano que foi raptada por uma seita macabra. Depois dos incidentes de Resident Evil 2, Leon ele ganha destaque e ele se torna um agente americano pela DSO, divisão essa que ajudou a criar ao lado do presidente dos Estados Unidos, tendo um cargo de muita confiança e respeito de altas autoridades dos Estados Unidos da América, tendo sido amigo do falecido presidente Aidan Bayford. Leon ele ganha esse destaque devido à sua experiência adquirida após combate com armas biológicas lá no Resident Evil 2, e se torna uma peça valiosa e começa a trabalhar para o governo norte-americano. De um simples policial que se atrasou em seu primeiro dia de serviço, para agora um alto cargo no governo americano. Ashley, não temos muito o que falar dela e também nem quero falar muito dela. Ela tem 1,67 m, ocupação dela, ela é estudante universitária, estado atual, ela está viva e ela foi sequestrada quando estava saindo da faculdade em Massachusetts. E outra coisa que eu tenho que falar, ela é muito chata demais, nossa. Para quem jogou o jogo sabe do que eu estou falando. Capcom, por quê? Por que colocar ela? Pra quê? Ela poderia ser apenas uma personagem muda. Eu acho que já estaria bom. Porque não ficaria com aqueles gritos horríveis, chatos. Los Iluminados. Essa é a seita macabra que cito no começo do vídeo. E foi ela que mandou sequestrar a Ashley saindo da faculdade. E agora vamos entender o porquê disso. Los Iluminados é um culto religioso e também uma organização militante baseada em uma região montanhosa e isolada da Espanha. O grupo reivindica a herança de uma antiga religião pagã na área que foi exterminada em uma cruzada liderada pelo primeiro Castelão, que é uma figura popular na região. Ambas as religiões estão centradas no parasita da plaga, que parece ter algum significado divino para eles. Essa seita foi fundada por Osmond Saddler, mas ele teve a ajuda de Vítor Mendes, que era o prefeito da vila onde se passa Resident Evil 4, e de Ramon Salazar, que abrigou a camada de La Plaga no subterrâneo de seu castelo. Mais para frente vamos falar um pouquinho sobre esses três. E também tinha os membros dessa seita que eram os Ganados, que também depois vamos falar um pouquinho sobre eles. Los Iluminados existia na Europa nos tempos antigos. Durante a Inquisição Espanhola, o primeiro castelão da região, em feroz oposição aos ensinamentos dessa religião, lançou uma violenta repressão sobre suas atividades, aparentemente eliminando-as. Quando o castelo estava sob o domínio do oitavo castelão, que é Ramon Salazar, Los Iluminados, agora liderados por Osmond Saddler, foram autorizados a explorar a área completamente, pois Salazar sentia que devia expiar os pecados dos seus ancestrais, que selaram as plagas longe da humanidade. Eventualmente, Saddler conseguiu convencer Salazar a ocupar o castelo e usar o castelo como base para o seu culto. Quando Ramon Salazar liberou o selo para as ruínas subterrâneas, descobriu-se que Las Plagas havia morrido há muito tempo. No entanto, em seus restos dessecados havia esporos, que ainda estavam vivos. Nisso confirmado que existia algum tempo depois, quando vários mineiros adoeceram algum tempo após o início da escavação e estavam em estado de regeneração de novos corpos. Usando essas plagas, Saddler aperfeiçoou a capacidade de reproduzir o organismo e levou a implantar ovos de plaga em novos hospedeiros. Os seguidores do culto foram logo implantados com as plagas, juntamente com grande parte da população local que havia se juntado ao culto. O próprio Saddler se implantou com a plaga dominante. Mais para frente, quando estivermos falando da plaga,
a gente vai entender um pouco o que é essa plaga dominante e qual que é a plaga subordinada. Mas agora voltando, os aldeões, depois de terem sido infectados, implantado essa plaga neles, eles voltaram à vida mais normal possível, cultivando, participando dos cultos da igreja local, atuando como guardas do castelo de Salazar ou trabalhando nas minas, enquanto os fanáticos do culto se envolviam em rituais e sacrifícios sombrios em nome de Sadler. Algum tempo antes do outono de 2004, o agente americano Jack Clauser, enquanto trabalhava secretamente para Albert Wesker, chegou à vila em busca do parasita. Mais tarde, ele foi usado para sequestrar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos, como parte de uma conspiração para dominar o mundo inteiro, infectando Ashley e devolvendo ao pai para influenciar o poder executivo dos Estados Unidos, pois Sadler observou, no entanto, que para dominar os Estados Unidos, os parasitas precisariam se espalhar para aqueles com influência sobre as decisões do presidente. O Congresso, Departamento de Justiça, agências governamentais, militares e grandes empresas privadas. O plano B de Sadler era usar sua milícia paramilitar para se infiltrar nos Estados Unidos e semear discórdia de dentro, provavelmente conquistando conversos em Los Iluminados. Mas Ada Wong acabou com esse plano dele. Ela afundou o navio de guerra da milícia atracado na ilha, pondo seu plano B por água abaixo. Osmond Sadler foi o alto sacerdote do culto Los Iluminados e mentor do sequestro de Ashley. Por muito tempo, atividades do culto foram proibidas pelos líderes do território local, os integrantes da família Salazar, que temiam pela segurança dos habitantes do vilarejo. Sadler conquistou a confiança do último integrante da família, que é Ramon Salazar, e o convenceu a permitir exploração no subsolo do castelo, onde os fósseis do parasita de Las Plagas foram encontrados. Com o parasita reanimado, Sadler injeta a variedade controladora em si mesmo e a subordinada nos membros do culto. Em seguida, ele infecta o líder da vila, Bitoris Mendes. Sob o controle, Mendes infecta todos os habitantes da vila. Assim, os moradores do local passam a ter Osmond como um líder, nomeando-o como Lord Sadler. Ramon Salazar foi um membro remanescente da família Salazar, clã de grande prestígio, dono do castelo e terras adjacentes, incluindo o local onde se localizava a vila de El Pueblo. Quando criança, Salazar caiu no domínio de Osmond Sadler, o que acabou gerando uma enorme admiração pelo líder de Los Iluminados. Ao se tornar castelão, ele resolveu contrair seus ancestrais e permitir que o culto explorasse o subsolo do castelo em busca do parasita Las Plagas. Sadler considerava Ramon um aliado importante, então lhe confiou uma amostra da plaga controladora, permitindo que ele controlasse os praticantes do culto que estão no castelo. Salazar possui 2 guarda-costas, conhecidos como verdugos. Ambos são armas biológicas criadas pelo culto. Bitoris Mendes é o chefe da vila de El Pueblo e um dos principais aliados do líder do culto Los Iluminados, Osmond Sadler. Graças à sua fidelidade, Mendes recebeu de Sadler uma amostra da plaga controladora. Isso lhe permitiu força sobre-humana, além de total controle sobre os habitantes da vila. Ao descobrir a presença de Leon Scott Kennedy, Bitoris Mendes começa a emitir ordens deixando todos os aldeões em alerta máximo. Além de impedir o avanço dos agentes americanos, ele também tem ordens para capturar Luiz Cera. Luiz Cera, que logo a gente vai falar sobre ele. Porém, seus planos começam a mudar com a suspeita da presença de uma terceira pessoa no vilarejo. Ganados é o termo espanhol usado para definir os habitantes da região de El Pueblo e da ilha que aparece no Resident Evil 4. A palavra ganados significa rebanho, ou gentalha em espanhol, e é exatamente isso que os habitantes se tornaram, o rebanho do culto de Las Plagas, controlado por Osmond Sadler. Ao contrário dos zumbis, os ganados ainda têm característica humana como inteligência e sanidade, bem como habilidades motoras e manuais, e que se torna bastante evidente observando-se seu comportamento. São capazes de realizar tarefas do dia a dia, bem como usar armas, foices, machados e até mesmo dinamites e granadas.
e equipamentos para atacar aqueles que consideram hostis, além de terem um pequeno senso de organização justamente porque conservam boa parte das suas capacidades neurológicas. Apesar disso, tarefas mais complexas acabam ficando além de suas capacidades, algo que é inclusive muito visível na parte de higiene e limpeza dos locais onde habitam e frequentam. Luís Cera foi um cientista espanhol vindo de um pequeno e isolado vilarejo rural. Seu passado é um tanto nebuloso. Apenas se sabe que ele nasceu na região de El Pueblo, onde caçava com seu avô e acabou descobrindo diversas passagens secretas pela região. Ao chegar à juventude, Luís deixou o local para construir um futuro melhor para sua carreira. Já adulto e formado cientista, ele retornou à sua região nativa e a encontrou sob a influência de Osmond Sadler, e foi contatado pelo líder dos Los Iluminados para trabalhar em pesquisa envolvendo Las Plagas, que estavam sendo escavadas na região das minas. Sob o comando de Sadler, Luís realiza suas pesquisas sobre as Las Plagas, com o objetivo inicial de estudar o hospedeiro que eram infectados com o parasita, além de buscar formas de melhorar a aceitação da plaga no organismo dos infectados. Além disso, Luís também pesquisava formas de remover a plaga do organismo infectado com o mínimo de dano ao hospedeiro, e encontrou apenas uma maneira definitiva de destruir a plaga sem causar sérios danos ao corpo da vítima, que é com exposição concentrada a certa radiação. Esse método elimina o parasita do corpo do infectado, porém funciona apenas quando a plaga encontra-se em um estado de evolução pouco desenvolvida. Como efeito colateral a essa exposição, o hospedeiro sente muita dor no processo. O real interesse de Sadler com essa pesquisa era certificar-se de que o parasita não poderia ser retirado e eliminado facilmente, e também conhecer os limites do processo da infecção e também de remoção do parasita. No fim das contas, Luís era apenas uma ferramenta na mão de Sadler. Com o tempo, Luís começou a ficar contrariado com o trabalho realizado para Sadler e decidiu trair o líder de Los Iluminados, roubando amostras da plaga. Las Plagas é o nome de um parasita muito antigo, que, como dito antes, ele foi mantido fossilizado abaixo do castelo de propriedade da família Salazar. A seita Los Iluminados possuía fortes raízes no local e tinha Las Plagas como objeto de adoração, obtendo seus poderes e formas de dominação. Mas, há séculos atrás, a família de Salazar retirou os poderes da seita e impediu o acesso ao local onde os parasitas se encontravam. Nas expedições para buscar o parasita enterrado, os aldeões começaram a manifestar convulsões e, posteriormente, tornaram-se violentos. Apesar de Las Plagas permanecerem séculos fossilizadas, foram capazes de sobreviver por longos anos em um estado de latência, em uma forma similar à de esporos. Aparentemente, durante as escavações, os camponeses inalaram os esporos e os parasitas se tornaram ativos novamente. Esta cepa original, denominada Las Plagas do tipo 1, deveria ser inoculada nos hospedeiros por meio artificial ou por aspiração de esporos na forma de ovo. Eles atingiriam a maturidade no interior do hospedeiro e nesta fase passariam a assumir o controle do sistema nervoso e central do mesmo. As plagas do tipo 1 apresentavam a desvantagem de serem sensíveis à luz do sol. Os hospedeiros podem não ter pensamento racional funcional, mas ainda mantêm um nível de inteligência humana, com a capacidade de compreender e comunicar uns com os outros. Eles também podem usar ferramentas e são surpreendentemente habilidosos quando trabalham em grupos contra um inimigo. As plagas do tipo 1 têm 3 subtipos. O tipo A é o mais comum. Com a destruição da cabeça do hospedeiro, a plaga sai pelo pescoço e a substitui. Costuma atacar usando uma espécie de chicote com lâmina na extremidade. O tipo B, mais forte que a plaga A, quando a cabeça do hospedeiro é destruída, assume uma forma semelhante à de uma centopeia. Tipo C, mais forte do que as duas anteriores, esta plaga é capaz de deixar o corpo do hospedeiro para agir de forma independente, desligando-se do sistema nervoso do hospedeiro. Acredita-se que esse é o estágio mais maduro de Las Plagas. Agora que sabemos quem são os personagens, quem são os vilões e o que é a La Plaga, no próximo vídeo, na parte 2, vamos focar na história de Resident Evil 4.